Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E hoje eu vou falar de outro tema assim, que eu criei um neologismo para explicar este tema. Por que neologismo, gente? Porque não existe catalogado em lugar nenhum. Eu que tô inventando aqui porque eu não conheço, enfim, outro nome para dar. Se alguém conhecer, poderia ir falar. É uma metáfora, né, que eu tô fazendo, não chega a ser exatamente um diagnóstico de nada. Eu vou falar hoje, vocês vão até talvez achar meio engraçado, meio diferente, mas vou falar hoje sobre uma coisa que se chama de o efeito pulga. Eu não sei se alguém já teve pulga em casa, infestação de pulga em casa. Espero que não, porque é muito chato. É pior do que piolho. Eu já tive piolho na época da escola. Piolho, na época que eu ia pra escola ainda não tinha esse remédio. Mas hoje tem um remédio que você toma por via oral. O piolho pica e morre. Depois os ovos nascem, as lêndias, né, nascem, pica e morre e assim vai até morrer. A pulga é um pouquinho mais complicado, gente. A pulga não pega só no corpo do animal, ou no ser humano ela não pega, ela só pica ou quando a casa já está muito infestada, ou quando o animal já não é mais um vetor apropriado, então ela corre para o próximo animal de sangue quente, que seria no caso o ser humano. Então, gente, mas a pulga não fica só no corpo do hospedeiro, a pulga se espalha pelo ambiente todo, principalmente sofá, cama, às vezes até mesmo banheiro, móveis do banheiro, lugares assim. Elas se espalham e para tirar é um saco. Se não fosse realmente o remédio, tem remédio oral também agora pro animal. Se não fosse esse remédio oral, também ia ficar muito difícil. Tinha aqueles para ambiente, sprayzinho para ambiente. Isso dá uma amenizada, mas não resolve porque cada pulga põe não sei quantos ovos por dia. Enche o ambiente de ovo. E aí vai nascer não sei quantos, e aí vai não sei o que e tal. Por remédio oral, em cerca de 2 semanas já diminui bastante. E depois de um mês você dá de novo o remédio para garantir que não vai refestar com os ovos que porventura sobraram, se sobraram ovos de pulga. O que eu tô chamando de efeito pulga, gente, não é só porque se espalha pelo ambiente a pulga, mas porque, eu vou dar um exemplo pra vocês, a Xaninha, que é a gata, ó, aqui ó, tá no colo, não aguenta ficar sem colo. A Xaninha, na verdade, ela era da minha avó, de uma das minhas avós, foi a minha última avó a vir a falecer. Ela é descendente de alguns gatos que eu tive quando eu era criança e adolescente. Mas aí a gente deu alguns desses filhotes para minha avó. Esses filhotes tiveram filhotes, então ela é lá a 3ª ou 4ª geração de netos, bisnetos de gatos que havia na casa, na minha casa, né? De gatos que havia na minha casa. E a minha avó tinha quintal. A Xaninha lá pegou pulga, pegou fungo, teve que tomar remedinho de fungo, remedinho de pulga. Só que a pulga, gente, eu não fiquei sabendo até completar esses 3 meses dela ficar comigo em casa. Em ambiente aberto, talvez a pulga não pegue tanto, porque aberto ela vai se espalhar pro mato, ela vai se espalhar não sei pra onde, ela vai dar um jeito lá de se espalhar. Ambiente fechado, gente, é um inferno. Elas não tem pra onde ir, então quando começa a crescer muito o número de pulga, você não aguenta mais. Nem você aguenta mais, que só o animal. O animal começa a se coçar todo, fica cheio de ferida nas costas, principalmente na base do rabo. O animal fica cheio de ferida, é horrível. Fica cheio de crosta, de coisa, ele é horrível. Pulga é um negócio horrível, eu não gosto nem de lembrar. E eu só fui descobrir que estava com pulga depois de 3 meses. Por quê? Primeiro que a Xaninha estava começando a aparecer essas feridinhas nela. Tá ficando meio oleoso, o negócio fica meio diferente, meio oleoso. E também que ela tá se coçando muito, daqui a pouco que começar a se coçar foi quem? Eu. Só que quando chega nesse estágio, gente, é porque a casa está infestada já de pulga. Ela já veio com pulga do quintal.
Só que a pulga estava só nela, no corpo dela. Uma quantidade limitada de pulgas. Depois elas foram para onde? Para sofá, para armário, para móvel. E começaram a se reproduzir loucamente. Só que até eu sentir, até eu começar a me coçar, no caso, demorou para espalhar. E só quando espalha muito, quando já está super infestado, é que você descobre que está com pulga na tua casa ou no teu apartamento. Apartamento é pior, justamente porque é menor. Aí você tem que correr, tem que ir atrás de remédio para ambiente, remédio oral. Ela tomou um remédio oral. Também fiz lá um remedinho caseiro para o ambiente, enquanto o remédio oral não terminava de fazer o seu efeito. Foi muito difícil, porque naquelas 2 semanas as pulgas iam pra cima de quem? De mim, não iam pra cima dela. Aí depois de 2 semanas aliviou e depois sumiu, não teve mais. Que bom. R$50 um comprimido, mas resolveu, cortou pela raiz. Se ela não sair na rua, não vai mais saber de pulga, não vai mais ver pulga. Não vai mais haver esse problema da pulga, né? Eu tô usando essa analogia, gente. Eu achei tão interessante que eu pensei, caramba, tá completando 3 meses que a gata tá aqui. E só agora que as pulgas, o número de pulgas se tornou tão grande a ponto de eu perceber o problema. Porque antes estava pequeno, estava só nela, ou até tinha pulga no ambiente, mas não era tanta. De repente apareceu tanta pulga e aí cada uma delas vai botando ovo, e aí é uma progressão geométrica, embora eu não entenda muito de matemática, mas eu me lembro das progressões geométricas que vai crescendo, né? É 1, é 2, é 4, é 8, 16 e assim vai, né? Coisa de louco, gente. Coisa de louco, então a pulga vai fazendo assim também, né? Começa a borrifar na casa toda. E aí, finalmente, depois que eu dei o remedinho oral, passou. Finalmente passou. E por que eu tô usando esse termo, efeito pulga? Porque tem gente, acho que você é tão maldoso, gente. Tem gente que tá numa relação contigo, aqui eu tô falando qualquer relação. Família, namorado, namorada, amigo, patrão, às vezes patrão também. Tem alguma coisa em você que incomoda a pessoa. E a pessoa não fala. A pessoa deixa pra lá. E a pessoa deixa, e a pessoa deixa, e a pessoa não fala. De repente a pessoa some. Ou de repente te demite. Ou de repente termina a relação sem dizer um A. Ou de repente fica estranho com você e você não sabe o que aconteceu. Gente, eu prefiro que a pessoa me xingue de tudo que é nome. Me xingue de puta, vagabunda, piranha, mesmo que eu não seja. É pior quando você percebe o negócio já tá do tamanho do Everest lá. Já tá que nem a pulga, já tá tudo infestado. Você nem sabia. Às vezes isso também é ruim, gente, quando, por exemplo, é ambiente de trabalho ou ambiente até de família, todo mundo fazendo fofoquinha de ti. Tu só vai saber quando a fofoca já espalhou pro escritório inteiro e tu já virou o Judas do escritório. Tu já virou o demônio do escritório. E tá todo mundo tascando o pau em você pelas costas e você nem sabe quem começou aquela loucura. Gente, acho que não tem coisa mais cruel e covarde do que esse chamado efeito pulga. Por quê? Assim como a pulga, a fofoca se espalhou em silêncio. Você só percebeu quando ela já estava infestada pelo ambiente todo. E o indivíduo ou a indivídua ou os indivíduos que estavam incomodados com você não podiam ter tido uma conversa franca e sincera. É o que eu sempre falo aqui, gente. Por mais que magoe na hora, por mais que doa na hora, mas você resolve o problema. Ó, fulano, você tá trabalhando assim, assim, assim. Pô, você não podia melhorar um pouquinho? Se o cara continuar folgado, é diferente. Agora você não fala nada. Você não fala nada. E aí já começa a fazer fofoca, já começa não sei o quê. Teve uma vez um aluno meu também, que ele já era adulto, dei aula para vários adultos, ele falou:
quando eu tinha XYZ anos e trabalhava no escritório assim, a mulherada fez um monte de fofoca minha, eu só fui saber depois que a fofoca já tinha se espalhado. Quem faz muito isso é mulher, gente. Homem já é mais na xixa. Mulher que faz essas palhaçadas, se bem que eu já vi homem fazer também. Relação amorosa, acho que é até pior. Porque você tá ali, é a pessoa. Tá. Daqui a pouco, ou a pessoa faz ghosting e termina contigo sem nem dizer o porquê. Que é super traumático, gente. Você já imaginou? Você tá confiando na pessoa, você acha que tá tudo bem, daqui a pouco a pessoa some. E nunca mais te contata. Se foi só um paquerinha, se foi só uma ou duas conversinhas, tudo bem. É feio também, mas não é tão feio quanto, por exemplo, tem gente que faz isso já tá noivo, noiva. Tem gente que faz isso com um casamento marcado. Que se vergonhice, gente. Que falta de caráter, gente. Que covardia, gente. Chega na xixa e fala. Eu não tive que falar lá pro sujeitinho, porque eu também não falei o nome e tal, mas eu já narrei aqui. O cara foi extremamente egoísta no nosso primeiro e único encontro. Eu falei pra ele, não dá. Porque você fez isso, e não dá, você é muito egoísta, você só fez o que você quis no encontro. Não pediu uma opinião. Quando eu cheguei a dar uma opinião, o cara fingiu que não escutou e saiu andando e falou, não, mas eu quero isso e aquilo e pronto. Chegou a desmarcar um encontro e nem perguntou, tá tudo bem pra você? Não, ele simplesmente desmarcou. E quando foi pra remarcar, ele queria remarcar no dia que ele quisesse, dane-se. E eu comecei a me cansar. E aí eu falei, fulano, você só faz o que você quer. Como é que você quer ter uma relação com alguém, sendo que você não só faz o que você quer? Isso não é relação, isso é despotismo, só faz o que quer. E o outro tem que abaixar a cabeça e obedecer. Eu, no caso, né? Falei, não falei? Se ele escutou ou não, aí é com ele. Mas eu falei, mas Sara, você é corajosa, você tem coragem pra chegar e falar na cara do cara. A gente não tem. Então, meu bem, sei lá, não assuma o ônus de uma relação. Você não tem coragem nem pra falar o que tá te incomodando na relação. Por quê? Você não tem condição de estar numa relação. Porque a relação, pra mim, gente, é uma relação madura e adulta. Não é criancice, independente da idade. Porque tem gente que tá com 40, 50 anos que ainda é, entre aspas, criança, mentalmente falando. Tem gente que nunca amadurece, morre sem amadurecer. Mas uma relação mentalmente e moralmente adulta, os sujeitos vão conversar. Os sujeitos vão aparar arestas durante a relação. Qualquer relação que eu mando, você obedece, primeiro, é abusiva. Segundo, mesmo que não seja eu mando e você obedece, mas uma das partes está incomodada e não diz, e um belo dia simplesmente some, sem ter dado a oportunidade do outro se corrigir, ou pelo menos saber o porquê que você está deixando a relação, aí, em minha opinião, já está entrando também na comportamento de passividade e agressividade. Você só tem o direito de saber. Então, gente, se você quer ser honesto, não quer ser covarde, chega uma pessoa e fala, não tô gostando disso. Por que a pessoa não fala? Porque a pessoa é covarde. E segundo, que ela vai poder agir melhor na surdina. Todo mundo que age na surdina age melhor. Como ela muitas vezes não tá nem aí pro outro, aí ela faz difamação no escritório, ela faz o cacete, até ver quem que começou a palhaçada, e aí até ver quem começou, aí já tá, a reputação já tá lá embaixo. Enfim, gente. Mas se você é uma pessoa que não quer fazer mal pro outro, se você é uma pessoa que quer o bem do outro, você chega e fala na real. Não tem coragem de falar na real? Então nem namora, né, gente? Ele tem que agir como adulto. Expor os nossos motivos. A gente não tem que agir no silêncio, na contenção.
Porque nesse caso, né, de relacionamento, ou até de amizade, ou até de família, se for o caso. Porque o outro também faz parte da relação, a gente não está sozinho na relação. E o outro merece pelo menos saber. Ele merece pelo menos ter uma noção do que está acontecendo ali. Mesmo que ele ou ela esteja errando e você não esteja gostando, ele tem o direito de saber, ou para poder se corrigir, ou se não for para a relação ir para frente mesmo, para ele saber o porquê. Quem sabe, numa relação futura, se corrigir e não fazer mais. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.